Tudo no universo está interligado, mesmo quando a mente insiste em dividir os acontecimentos. Essa percepção surge ao reconhecer que nenhum evento ocorre de forma totalmente independente. A visão de filósofos antigos, como Sêneca, e de mestres espirituais, como Buda, aponta para a unidade fundamental da existência. Quando a mente julga e rotula, cria a ilusão de separação, resultando em conflitos internos e externos. No entanto, ao aceitar o momento presente, com todas as sensações, emoções e experiências, a tensão gerada pelos julgamentos se dissolve gradualmente. Essa aceitação do agora não sugere passividade. Significa observar a realidade tal como ela é, compreendendo que cada acontecimento, por mais simples que pareça, tem um papel essencial na grande rede do cosmos. Os avanços científicos em áreas como a física quântica mostram que a interação entre partículas é muito mais complexa do que se pensava, reforçando a ideia de que existe uma conexão abrangente em todas as coisas. Ao deixar de lado a tendência de classificar cada evento como bom ou ruim, você preserva sua energia para lidar com o que acontece de maneira mais clara e autêntica. Essa abordagem prática traz benefícios diretos para a vida cotidiana, reduzindo o conflito interno que nasce do excesso de preocupações e avaliações negativas. Estudos em mindfulness, por exemplo, indicam que o simples ato de reconhecer a unidade subjacente à realidade pode promover bem-estar e fortalecer a capacidade de lidar com desafios. Embora a aceitação seja um exercício contínuo, ela abre uma porta para insights profundos. O presente torna-se a única realidade verdadeiramente acessível, oferecendo a oportunidade de agir com mais equilíbrio e empatia. Quando se assume essa perspectiva, o agora deixa de ser encarado como um intervalo passageiro e se revela como o ponto de conexão com tudo que existe. Você encontra na experiência do sofrimento um mestre que revela pontos cegos na forma de enxergar a si mesmo e o mundo. No pensamento budista, esse estado de insatisfação é chamado de dukkha, traduzido como desconforto ou sofrimento existencial. Segundo os ensinamentos de Buda, o apego a expectativas e desejos não alinhados com a realidade gera angústia contínua. No estoicismo, Sêneca defendia que a dor tem o potencial de fortalecer o caráter, pois obriga cada pessoa a refletir sobre suas reações e valores internos. Alguns estudos em psicologia positiva sugerem que momentos de sofrimento, quando compreendidos, podem levar ao crescimento pós-traumático. Isso significa que, ao encarar a dor com lucidez, você é capaz de desenvolver resiliência, empatia e até mesmo propósito de vida. Esse processo não acontece sem comprometimento, pois requer coragem para observar de forma honesta o que está causando o mal-estar. O sofrimento muitas vezes nasce de interpretações que ampliam a sensação de desconexão em relação aos outros e ao universo. É como se cada pensamento negativo fosse um bloco que separa você da compreensão mais ampla de que todos os eventos estão interligados. A ciência moderna investiga como o cérebro reage a situações de estresse e percebe que estados mentais repetitivos, marcados por ansiedade, raiva ou ressentimento, mantêm níveis elevados de cortisol. Esse hormônio está associado a desgaste emocional e físico. A proposta de vários métodos terapêuticos, como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, é ensinar a observar sentimentos e pensamentos sem criar tanta identificação com eles. Assim, o sofrimento não desaparece de forma mágica,
mas perde parte da força que exercia. Você, ao entender a natureza do sofrimento, abre caminho para reconhecer crenças que sustentam o desconforto e para cultivar uma percepção mais profunda de liberdade interna. Quando a dor é acolhida com clareza, ela pode se transformar em combustível para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Você pode notar que a mente tende a classificar tudo o que acontece, criando conceitos de bom ou ruim, sem muita reflexão. Essa reação costuma ocorrer de forma automática, moldada por hábitos culturais e experiências passadas. Na prática, rotular cada situação dessa maneira gera tensão interna, pois ativa uma espécie de vigilância constante em que cada fato precisa se encaixar em uma categoria. Enquanto se mantém preso a julgamentos, não há espaço para acolher o momento com neutralidade ou para perceber sutilezas que poderiam enriquecer a compreensão da realidade. Tradicionalmente, ensinamentos como o de Lao Tzu, na filosofia chinesa, apontam que a origem de muitos conflitos internos está no excesso de análise e julgamento. A ciência contemporânea também estuda esse fenômeno. Pesquisas em psicologia demonstram que, quando você aprende a olhar para os eventos com menos rótulos, reduz a ruminação mental e a ansiedade. Essa mudança de perspectiva não significa abandonar a capacidade de avaliar ou discernir, mas sim evitar atribuir definições que engessam a possibilidade de respostas criativas. Você pode começar a desconstruir julgamentos ao prestar atenção às emoções que surgem no instante em que rotula algo. Se há uma carga emocional intensa, esse é um sinal de que a mente está interpretando o ocorrido de forma limitada. Técnicas de meditação, como a atenção plena, ajudam a identificar essas reações e a criar um intervalo entre o evento e a resposta automática. Nesse intervalo, surge a liberdade para escolher de forma consciente como agir. Ao deixar de rotular compulsivamente, você abre uma porta para a espontaneidade e para o autoconhecimento, percebendo que muitos conflitos surgem não dos fatos em si, mas das interpretações rígidas que lhes são atribuídas. Você encontra um ponto de profundidade interior ao permitir que cada situação seja vivenciada sem confrontos desnecessários. Essa rendição não representa desistência, mas o ato de acolher o momento presente sem investir energia em lutar contra ele. Na tradição cristã, existe a ideia de entrega voluntária ao divino, exemplificada na imagem de Cristo aceitando sua trajetória. Em textos védicos, há menções ao conceito de sannyasa, em que a pessoa abre mão de resistências mentais para encontrar clareza espiritual. Essas abordagens antigas indicam que a força interior se manifesta quando a resistência diminui. Pesquisas em psicologia transpessoal sugerem que se entregar a uma experiência desagradável ou desafiadora pode reduzir o estresse e prevenir o acúmulo de tensões. Essa prática envolve estar atento às sensações corporais e às emoções, sem tentar reprimi-las ou abafar sua intensidade. Quando você faz isso, percebe que boa parte do sofrimento é gerada pela tentativa de controlar o incontrolável. Por exemplo, insistir em alterar fatos passados ou antecipar futuros incertos consome um volume expressivo de energia mental. Ao se render àquilo que está acontecendo, sua perspectiva se abre para soluções mais realistas e serenas. Esse movimento de rendição se alinha ao que alguns autores chamam de fluir com a vida. Em vez de impor expectativas fixas, você permite que a realidade se revele, aprendendo a agir no momento certo.
É comum pensar que aceitar as coisas como são equivale a cruzar os braços, mas ocorre o oposto. A entrega consciente torna a ação mais efetiva, porque não se baseia em impulsos de defesa ou rejeição. A mente deixa de alimentar o ego, que exige permanentes julgamentos e controle. Você, ao reconhecer as limitações do esforço constante para moldar tudo ao seu redor, abre espaço para o crescimento pessoal. Esse processo de rendição consciente cria um estado mental de maior estabilidade, no qual a sabedoria floresce naturalmente e permite escolhas mais alinhadas com as necessidades reais de cada situação. Você pode observar o surgimento de uma sensação de paz profunda quando decide simplesmente estar no momento, sem buscar explicações imediatas ou lutar contra o fluxo natural da mente. Tradicionalmente, escolas espirituais como o Vedanta descrevem um estado em que a consciência não se prende a pensamentos, emoções ou impulsos, mas, ao contrário, percebe tudo como elementos transitórios que passam pela mente. Esse estado é chamado de espaço de ser ou testemunha interior. Em termos científicos, neurocientistas interessados em meditação e autoconsciência vêm investigando como certas áreas do cérebro se tornam menos ativas quando a pessoa desenvolve a capacidade de permanecer atenta, porém não envolvida com os eventos mentais. A prática de atenção plena se apoia nessa ideia de quietude. O foco recai na respiração e nas sensações corporais, permitindo que pensamentos surjam e se dissipem sem análise excessiva. Essa abordagem propõe que, ao não alimentar histórias mentais, você acessa um nível de clareza que reduz o estresse e a ansiedade. Estudos clínicos sobre mindfulness, realizados em centros de pesquisa respeitados, mostram que essa pausa na identificação com os pensamentos tende a melhorar o equilíbrio emocional, reforçando a função executiva do cérebro, responsável por planejar ações e avaliar consequências de forma racional. No âmbito filosófico, existe a noção de que a mente é como um céu, onde nuvens, os pensamentos, passam. Quando você reconhece que não precisa segui-las ou julgá-las, uma sensação de calma se estabelece. Essa quietude não surge pela ausência de estímulos, mas pela mudança de postura diante deles. Em vez de se prender às narrativas, surge a liberdade de apenas observar. A mente, antes dispersa, encontra um ponto de repouso. Você, então, experimenta o presente sem a pressão de moldar cada acontecimento, o que proporciona insights espontâneos e um maior senso de conexão com a realidade. Você encontra um horizonte mais amplo ao perceber que não precisa travar batalhas constantes contra os próprios pensamentos. Algumas tradições espirituais, como o Zen Budismo, indicam que a mente, quando observada sem apego, revela a serenidade que já existe em seu interior. Em paralelo, correntes filosóficas como o estoicismo defendem a disciplina mental para distinguir o que está sob seu controle daquilo que não está. Ao unir essas visões antigas a descobertas modernas em neurociência, você acessa uma compreensão mais profunda de como a mente funciona. Técnicas como a meditação de atenção focada e a prática de compaixão mostram que a atividade mental incessante pode perder impacto quando você a reconhece como parte do fluxo natural dos pensamentos. Em vez de reprimir ou negar o que surge, a proposta é contemplar esses conteúdos e deixá-los ir, sem se identificar com cada ideia. A ciência aponta que esse processo ativa circuitos cerebrais associados à empatia e ao bem-estar, tornando possível equilibrar emoção e razão de forma mais clara. Você, ao transcender a mente,
não rompe com sua própria cognição, mas aprende a dirigir conscientemente a energia mental. Isso diminui a confusão interna e fortalece a liberdade de escolher como agir em vez de reagir. Tudo está conectado e cada ato de presença reflete na totalidade. Você vivencia uma transformação gradativa quando começa a integrar cada um dos elementos apresentados até agora. O convite é para que perceba a unidade essencial da experiência humana. Todas as emoções, pensamentos e interações fazem parte de um conjunto em constante movimento. Essa integração se fortalece quando você enxerga o presente como o ponto de encontro entre a tradição milenar de mestres espirituais e o conhecimento científico atual. Pesquisas em psicologia, neurologia e física quântica sustentam a ideia de que nada existe de modo inteiramente isolado, reforçando a proposta de observar o todo com mais abertura. O próximo passo é aplicar, de forma prática, o que foi visto sobre sofrimento, julgamentos, rendição e acesso ao espaço de ser. Você pode adotar pequenos rituais diários, como a prática de meditação ou a pausa intencional para escutar o próprio corpo. Esses momentos de introspecção ajudam a sedimentar a vivência da interdependência e a reduzir reações automáticas. Gradualmente, a mente desenvolve maior clareza e serenidade, permitindo uma vivência consciente de cada escolha. A proposta não se limita a exercícios individuais. Ao enxergar conexões entre todos, você amplia o cuidado para com a comunidade e o ambiente. As decisões passam a ser tomadas de forma mais empática, beneficiando o coletivo sem sacrificar a individualidade. Essa ampliação de perspectiva reforça a convicção de que o conhecimento profundo de si mesmo pode gerar transformações sociais relevantes. Toda mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador, e a única maneira de se conectar com essa inteligência divina é por meio da meditação. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas de áudio para ajudar você a acessar esse estado de consciência mais elevado. Para saber mais e obter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Se este vídeo ressoou com você, escreva nos comentários: "Fez sentido para mim".